Bem-vindos aí a essa segunda noite do terceiro Congresso Brasileiro de Processo, de Direito, Processo e Tecnologia. É uma honra, né, na condição de presidente da atual Comissão de Direito Digital da OAB de Santa Catarina, estar recepcionando, estar recebendo todas essas pessoas que estão aqui para uma noite de muito aprendizado com profissionais que eu tenho dúvidas não vão deixar de nos trazer muitas informações de um assunto que, nos últimos tempos, tem preocupado, tem sido objeto de muitos eventos, a partir, em especial, da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, em primeiro lugar, eu preciso agradecer, né, e parabenizar a organização desse evento, que está sendo realizado pela ESA, pela CAASC, pelo IBDP, pelo ICDP, e também pelas comissões de Direito e Processo Civil, Comissão de Startups e a nossa Comissão de Direito Digital. Eu, nesse momento, vou apresentar para vocês os nossos mestres, né? Porque eu sempre digo isso, né? É educação digital, e sempre quando nós temos pessoas tão qualificadas, profissionais tão qualificados, né, em prol desse conhecimento, eu os chamo de mestres. Então, eu quero ler para vocês rapidamente, apresentar esses profissionais e passar a palavra para que a gente possa ter, ao final, quem quiser, envie suas perguntas, vamos tentar promover uma interação. A gente sabe que o evento virtual ele é um pouco complexo, a gente não está vendo esses vários inscritos, mas tem toda uma equipe aqui nos ajudando para que a gente possa transmitir as melhores perguntas e, dentro do possível, desse tempo curto que nós vamos ter nessa noite, para apresentar para vocês o melhor evento. Então, eu quero falar um pouquinho, né, do Alexandre Medeiros, que ele é advogado, especialista em segurança da informação e defesa cibernética, especialista em compliance e gestão de risco, presidente do Comitê de Implementação das Eleições Digitais e Lei Geral de Proteção de Dados da OAB-SC. O nosso querido Giuliano Diova, economista pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, mestre e doutor em Sistemas Eletrônicos pela Escola Politécnica da USP, diretor do IBBTEC, Faculdade de Ciências Forenses e Tecnologia. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem esse painel que vai tratar de segurança da informação, perícia forense e inteligência artificial, os novos desafios dessa realidade, e entender um pouquinho como que nós podemos usar isso a nosso favor e também ter muita atenção para aquilo que a gente não deve fazer, em especial a partir de agora. Um bom evento para todos vocês, boa noite. Alexandre Medeiros, está com você aí o início dessa apresentação. Olá, Sandra, obrigado pelas considerações iniciais. Saúdo o Giuliano Diova, um profissional que eu tenho uma grande e profunda admiração, não só pelo seu envolvimento com as causas ao qual ele atua, mas também pelo exemplo de pessoa que ele é dentro aí da comunidade acadêmica e da comunidade profissional, notadamente. Eu acho que não dá para ter um painel de segurança da informação, né, com um profissional de segurança da informação e um perito, se não for para trazer algumas informações em tons de alerta, né? Quando a gente trata de desafios da nova era, a gente tem que considerar os fatores de risco que possam colocar em detrimento o bom segmento da segurança da informação. Eu vou compartilhar a minha tela, fiz uma pequena apresentação, deixa eu só ajustar aqui. Um minuto só. Ok. Todos conseguem ver aí? Sandra, Giova, conseguem ver a minha apresentação? Ok. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui o espaço, porque o Zoom tem algumas... Ok.
Vamos voltar aqui. Epa, como é que eu volto aqui agora? Gente, preciso de um suporte para voltar aqui. Ah, deu. Consegui. Ok, resolvido. É que minhas apresentações são feitas no Adobe Illustrator, eu não uso PowerPoint, então eu tenho que fazer um PDF, e aí ela fica um pouquinho difícil dentro da apresentação do programa da Adobe. Então, vamos lá, gente. Nosso painel, então, segurança da informação, perícia forense, inteligência artificial. Os desafios da nova realidade. Quais são esses desafios, então? Eu acho que hoje, dentro dessa convergência digital que nós todos experimentamos, isso ficou muito acentuado pós-advento da pandemia, em que todos nós passamos a trabalhar dentro das nossas casas, né? A nossa casa, onde antes era um local de reserva, né, do nosso descanso, né, no merecido descanso, passou a ser um ambiente também laboral, um ambiente de estudo, um ambiente com mais convívio, inclusive familiar. E então todos passaram a consumir muito essa tecnologia, seja por streaming de áudio, streaming de vídeo, ferramentas de compartilhamento de conteúdo, por jogos online, interatividade online, palestras, eventos, congressos. Então, passamos a consumir demasiadamente conteúdo digital. E, da mesma maneira, passamos também a expor, de certa forma, dados e informações, muitas vezes sigilosos, por conta da nossa atividade profissional, dentro de uma rede doméstica, que é as que nos proporciona alcançar alguns recursos tecnológicos armazenados em nuvem e armazenados fora da empresa para que pudesse ser compartilhado entre todos os funcionários, os colaboradores que também atuam do mesmo modelo que nós. Então, como eu disse, acho que não dá para ter um debate sobre esses desafios se não for para trazer algumas coisas em tom de alerta, que eu acho que é muito importante. Eu considerei, então, para essa minha explanação, né, apresentar para vocês, tratar sobre os riscos. E para que a gente possa, então, entender um pouquinho os procedimentos, os malefícios do risco, como gerenciar esse risco, e depois de todo o tratamento, todo o gerenciamento desse risco dentro de uma sequência, né, de planejamento, caso ainda exista lá algum fator que tenha passado por essas peneiras, nós precisamos entender como é que nós vamos tratar esses incidentes, a sobra, né? Então, riscos, gerenciamento de risco, segurança da informação, tratamento de incidente e segurança da informação. Então, risco é probabilidade. Ameaça é possível dano. Vulnerabilidade é uma fraqueza exposta por um recurso. Recurso a gente pode entender como pessoas, tecnologias e processos, né? Então, nós podemos dizer que o risco é a possibilidade, probabilidade de uma ameaça, um dano, causar determinados impactos quando uma vulnerabilidade, fraqueza é explorada. O risco, então, ele é calculado numa análise quantitativa ou qualitativa, em que se coloca a probabilidade deste risco versus o impacto que ele causará caso esse risco, de fato, ocorra dentro das operações de gestão do negócio. A ausência de gerenciamento do risco e do correto tratamento de incidente afetam a integridade e o valor do negócio. Enfim, a partir do momento que eu não tenho um bom planejamento de como gerir esses riscos e também não sei como tratar, né, esses incidentes, eu vou estar expondo a reputação do meu negócio. Quando tratamos, por exemplo, hoje, muito em voga, Lei Geral de Proteção de Dados, né, e nós temos lá um vazamento de informações, muito provavelmente foi porque não fizemos lá um planejamento adequado para podermos gerenciar esse risco, tomando medidas técnicas e administrativas adequadas para garantir o trânsito dessas informações, seja por seu próprio armazenamento,
dados armazenados ou a informação em circulação, os dados em trânsito. Por algum motivo, né, ou seja, alguns fatores que nós vamos ver mais adiante, essa informação vazou e precisamos, então, atuar de alguma forma para mitigar esse risco, para encolher o problema, o dano que isso afetará não só o negócio, mas também lá os titulares dos dados, né, que tiveram seus dados vazados. Para que a gente tenha mais ou menos uma noção, muito se fala em plano de continuidade do negócio, vou falar um pouco mais aprofundado à frente, e plano de recuperação de desastres, mas para que não exista dúvidas, né, nós temos incidente e nós temos desastre. O que seria, então, um incidente? Um incidente é uma interrupção não planejada de um serviço ou um recurso. Algo que aconteceu que não fazia parte do contexto das operações da empresa, notadamente, né? Algo que extrapolou a sua possibilidade de compreensão, o seu planejamento. Por exemplo, um caminhão colidiu com um poste e interrompeu o fornecimento, rompeu a fibra ótica e interrompeu o fornecimento de rede de dados de uma determinada empresa. Incidente ou um desastre. É algo que eu consigo resolver num curto espaço de tempo. Eu tenho possibilidade de solucionar esse evento desastroso de forma a restabelecer a comunicação da minha empresa? Não sei. Isso vai ter que fazer parte, tem que estar inserido dentro do escopo do planejamento das atividades da empresa. Se for algo que eu consigo, eu tenho poderes, a companhia telefônica, por exemplo, que é a concessionária que fornece esse serviço, consegue restabelecer o serviço em tempo hábil, em até 2 horas, perfeito. Basta que algumas medidas sejam tomadas, alguns recursos sejam otimizados e o serviço volta a funcionar. Ou eu tenho um plano de contingência, eu tenho lá uma segunda rede de dados que, interrompida a primeira, eu automaticamente aciono a segunda, né, utilizando lá talvez uma conexão 4G, né? Então eu consigo restabelecer a comunicação de dados da minha empresa, os meus colaboradores voltam a funcionar. Então aquele incidente aquele evento é um incidente, porque ele é uma interrupção não planejada, mas dentro de um curto espaço de tempo. O desastre, por sua vez, é um acontecimento que afeta o serviço de tal forma, o recurso, que essa restauração exige um esforço considerável. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se nós tivermos lá um evento X, e esse evento, dentro do plano de contingenciamento da empresa, a empresa preveu que tudo aquilo que acontecer e que levar até 2 horas para ser resolvido, ela vai tratar como um incidente. Aquilo que acontecer e levar 2 horas ou mais para ser resolvido, ela vai tratar como se aquilo fosse um desastre. Essa informação é importante para que a gente entenda mais na frente algumas questões que envolvem esses planejamentos, ok? Então, tanto para incidente como para desastre, estes podem ser intencionais ou acidentais. O exemplo que eu dei, um caminhão perdeu o freio, bateu, colidiu com o poste caiu, interrompeu o fornecimento de dados daquela empresa. Aquilo foi um acidente, não foi proposital. Um ataque hacker ao qual ele promove, em conjunto com inúmeros outros equipamentos zumbis, né, através de uma rede NetBoots, ele promove em cima de um e-commerce um ataque de negação de serviço, derrubando aquele site do ar. Né? São tantos recursos que aquele determinado provedor web precisa processar de quantidade contínua de solicitações que ele não consegue processar e acaba, então, o serviço, o site, sai do ar. E esta é uma atividade intencional. É um desastre ou um incidente? Consigo resolver isso num curto espaço de tempo? Eu consigo restabelecer isso de alguma maneira? Eu consigo cancelar esse ataque através de algumas medidas técnicas de forma que eu possa restabelecer o serviço? Eu vou encarar ele como um incidente. Se eu precisar de outros recursos, direcionar isso para um link alternativo, criar rotas para que eu consiga manter o meu site no ar,
eu vou ter que encarar isso como um desastre, e isso vai levar muito mais tempo para que o serviço possa ser restabelecido e, consequentemente, né, isso trará danos à empresa se esse planejamento, esse treinamento com as equipes que estão envolvidas, se cada um não souber exatamente o que fazer dentro de uma frequência de ações dentro de uma linha de tempo. Portanto, salientar que o fator humano é a maior das causas de incidentes e desastres. O fator humano é, portanto, o elo mais fraco dentro dessa cadeia. Veja, quando nós temos atitudes promovidas por fator humano, esse elo ele é tanto interno, né, quanto externo, tanto ativo quanto reativo. O hacker, quando ataca alguém, é um fator humano que está acontecendo em cima de determinadas fragilidades, vulnerabilidades técnicas e comportamentais previstas e esperadas de determinado equipamento de determinada rede. Então, como eu já tinha previamente comentado, quando nós temos lá um evento, nós precisamos entender o que é o incidente e separar o que é um desastre. Por que eu já comentei isso? Exatamente para preparar o espaço para este slide. Dentro de um evento, um fator não esperado que acomete uma empresa, nós temos, então, o incidente ou um desastre. Se ele é um incidente, se nós vamos tratar isso, entender que isso é um incidente, porque eu consigo, num determinado espaço de tempo, bastante curto, né? Ou talvez sem interromper as próprias atividades da empresa. Por exemplo, tivemos lá um incidente que danificou um roteador sem fio. Quantas pessoas estão utilizando aquele roteador sem fio? Uma fração de funcionários da empresa. A empresa vai precisar parar totalmente as suas tarefas, as suas produções para substituir aquele equipamento? Não, basta que o pessoal do TI substitua aquele equipamento, uma parte da empresa vai ter que se recoordenar dentro daquele espaço de tempo e o restante da empresa vai passar a dar continuidade e provimento às suas atividades. Então, se eu tenho lá a possibilidade de solucionar algo dentro de um espaço de tempo, veja, novamente, isto a empresa vai planejar. A empresa, dentro do processo do planejamento de gerenciamento de risco e dentro dos seus planejamentos de tratamento de incidente, ela vai considerar estes tempos, ela vai considerar estes fatores. Quanto tempo, em até quanto tempo nós vamos considerar um incidente? Acima disso, vamos considerar desastres. Então, se nós temos um incidente, nós vamos tratar o incidente, vamos trabalhar a quente em cima do incidente para resolver o evento. Por outro lado, se nós temos um desastre, nós precisamos desencadear outros dois planos, que seriam o plano de continuidade de negócio e o plano de recuperação de desastres. Isso leva muito mais tempo. Vejam, são dois projetos, dois planejamentos que normalmente as empresas não fazem. As empresas não dedicam tempo a desenvolver, manter e atualizar esses dois tipos de planejamento, porque dá trabalho. Você precisa considerar inúmeros fatores, você precisa quantificar inúmeros ativos, entender dentro do seu modelo de negócio os reflexos desta ameaça, dessas vulnerabilidades em cima dos teus ativos, em cima das suas operações. E, a depender do tamanho da empresa, e você considerando tudo isso dentro de uma realidade fática dela, esse plano demora muito tempo a ser realizado, muito tempo a ser colocado em prática. Então, normalmente, as empresas não fazem isso, o que é uma enorme falha, né? Porque a partir do momento que nós sabemos qual é o nosso lugar, e nós sabemos efetivamente, dentro do nosso lugar, dentro de uma cadeia de um plano de continuidade de negócio, ou de um tratamento de incidente, quando acontece, ou desastre ou incidente, nós podemos resolver esse infortúnio num curto espaço de tempo. Vamos fazer uma analogia. Pensamos no corpo de bombeiros. Cada combatente do fogo, ele sabe exatamente qual é o seu papel dentro daquela atividade. Ele sabe onde ele senta no caminhão, ele sabe
qual é a ordem que ele tem que saltar do caminhão, os equipamentos que ele tem que pegar, o material que ele tem que tirar, a sequência das atividades dele para que ele possa combater o fogo e com o fito único de salvar vidas. Para isso, há um treinamento constante, há um planejamento constante, há análise constante das atividades que envolvem o combate ao fogo. Aqui, reservadas e respeitadas as proporções, basicamente, temos as mesmas situações. Nós precisamos criar, por exemplo, uma equipe de resposta a incidente, que essa equipe, composta por profissionais, né, multifuncionais, eles compreendam exatamente qual o seu papel dentro desta cadeia de realização de tarefas para poder, em menor espaço de tempo possível, restabelecer as operações e os recursos da empresa. Então, voltando, temos um evento, nós não vamos tratar aqui sobre desastre, plano de continuidade de negócio, plano de recuperação de desastres, em função do tempo que nós temos hoje para essa apresentação. O foco está em tratar o incidente. Então, evento, incidente, desastre. Se eu resolver tratar o incidente, eu vou para o meu plano de tratamento de incidentes. Se o meu evento ele é entendido que deve ser tratado como um desastre, eu vou, então, atuar no plano de continuidade de negócio e no plano de recuperação de desastre. De maneira sintética, o que é o gerenciamento de risco e segurança da informação? É uma atividade preventiva. Ela envolve que a empresa analise e identifique os seus ativos, essas ameaças e vulnerabilidades. Ela considera o valor e o grau de importância desses elementos para o seu negócio. Por outro lado, o tratamento de incidentes e segurança da informação é uma atividade reativa, que envolve a aplicação de um plano com medidas e contramedidas previamente projetado e que demonstra a capacidade de resposta da organização quando a ocorrência de um incidente. Enfim, isso aqui só corrobora com aquilo que eu expliquei, né, para vocês com relação a cada uma desses dois planos. A ISO 27005, que está dentro da família da ISO 27000, que apoia e ela trabalha de maneira a dar todos os subsídios para a aplicação da ISO 27001, né, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, ela traz dois gráficos que eu aproveitei para ilustrar mais ou menos como se dá um gerenciamento de risco. Na imagem à esquerda, nós temos lá a definição do contexto, né, que é qual é a abrangência desse projeto. Nós vamos tratar do projeto de gerenciamento de risco sobre determinado escopo. Então, nós vamos definir, nós vamos delimitar esse escopo. Nós vamos passar, então, para o ponto seguinte, que é o processo de avaliação desse risco. Nós vamos identificar os riscos, vamos analisar os riscos, as ameaças, as vulnerabilidades que podem envolver e atacar os nossos ativos, e vamos, então, avaliar quais serão as atividades que nós vamos ter para atuar de forma contrária ao evento risco, né? Então, nós temos lá o ponto de decisão 1, que é uma avaliação inicial que deve ser feita, e que nos vai dizer, então, qual é o tipo de tratamento de risco que nós vamos tomar. E depois nós temos ali o ponto de decisão 2, que efetivamente, se o tratamento for satisfatório, nós partimos, então, para a aceitação do risco. Risco é algo que a gente mitiga, é algo que a gente evita, é algo que a gente transfere, e é algo que a gente mitigamos, transferimos, compartilhamos e evitamos, né? Então, o quadro da direita, ele traz lá exatamente uma imagem ampliada daquele ponto de decisão 1 e o ponto de decisão 2. Nós vamos convergir num ponto, né, depois de promovermos todos os levantamentos dos riscos que atacam, que podem atacar aquele escopo de atuação que o projeto está destacado a levantar e analisar, e aí nós vamos ver quais são as opções para tratar esse risco. Nós podemos, então, como eu disse, modificar esse risco, nós vamos mitigar esse risco, nós vamos reter o risco, ou seja, vamos aceitar esse risco, nós vamos evitar o risco de alguma maneira, e nós vamos compartilhar esse risco. Compartilhar o risco seria, por exemplo, quando nós contratamos um seguro para responder pelas atividades de risco ao qual a empresa tem cobre em determinada atividade. E aí nós temos, então, os riscos residuais, e aí a gente tem que entender como esses riscos residuais podem efetivamente
ainda continuar afetando o nosso negócio. Veja, observe, de novo, né, a questão do gerenciamento do risco, ele é o planejamento, ele é a primeira etapa. A partir do momento que eu não consigo contornar todos esses riscos, ou mesmo dentro do planejamento, nós ainda temos falhas que possam colocar em detrimento a nossa atividade primária, nós passamos para o tratamento de incidentes. E aí nós, então, nos deparamos com este ponto. Né? O planejamento de tratamento de incidente ele é composto de 6 etapas. Nós temos a preparação, que também é um planejamento inicial do que a abrangência desse time de respostas a incidente. Como esse time vai se comportar, quem são as pessoas que vão se envolver com esse projeto, como nós vamos agir e como nós vamos reagir em cima desse incidente. Nós temos o ponto de detecção, que é quando nós avaliamos que o risco acontece, esse risco aconteceu. Fomos informados que esse risco, percebam que a bolinha é vermelha, com a seta ao canto esquerdo da tela, ela mostra o ponto onde há o incidente, há aquela ruptura de integridade, né, entre a atividade esperada e aquilo que veio para atacar e colocar em xeque as nossas atividades funcionais esperadas. Então, nós temos ali no ponto 2 a detecção. Identificamos que houve lá uma ameaça e que está iminente e em risco de nos causar um determinado dano. Qual é o ponto 3? Nós precisamos desenvolver uma atividade de contenção, criarmos barreiras para que esse evento tome proporções que nos impeçam efetivamente de poder ter determinado controle sobre ele. Vamos pensar no seguinte, um ataque de ransomware. Uma máquina foi infectada na rede, tivemos a detecção e informação por conta de um usuário que algo de estranho aconteceu. Qual é a medida que nós temos que tomar nesse momento? Evitar que este ataque de ransomware se espalhe para outras máquinas na rede, inclusive para outros stakeholders, colaboradores, empresas terceirizadas, parceiras daquele negócio que têm acesso àquelas bases de dados, aquelas informações. E evitar primordialmente que isso afete o nosso próprio servidor interno e coloque comprometimento às nossas bases de dados. O quarto ponto é a erradicação, é onde nós vamos atuar para entender o que aconteceu, eliminar todas as possibilidades de que aquele evento ainda possa colocar em risco as nossas atividades. Nós vamos ter que fazer inúmeras investigações, levantar algumas evidências, e partimos depois, então, para um ponto de recuperação. A recuperação seria nós reestruturarmos aqueles sistemas danificados. Nós precisamos verificar a integridade dos registros dos sistemas das máquinas, dos servidores, as rotas, firewall e todos os funcionamentos que nós temos colocados à disposição das nossas atividades laborais. Por fim, o prosseguimento. O prosseguimento, então, é onde nós aprendemos algo com aquilo e anotamos para fazer um processo de melhoria contínua do nosso trabalho em cima da gestão do tratamento de incidente. Como eu divido o espaço com um perito, né, um brilhante perito, Giovanni Giova, eu coloquei ali uma bolinha amarela para sinalizar que, basicamente, as empresas atuam de maneira reativa e deixando para atuar sempre depois que acontece determinado evento, determinado incidente. Normalmente, o perito ele é chamado no ponto da erradicação, para levantar elementos, evidências, uma perícia forense para entender como o evento de fato aconteceu e, muitas vezes, né, notadamente, para criar lá dentro de uma cadeia de custódia todo um conjunto de informações que vão orientar, se for necessário, todo formar o conhecimento dentro de um processo judicial para poder, então, ajudar na formação do convencimento do magistrado. Bem, em tese, era isso, gente. Doutor Alexandre, Oi. Uma parte aqui, um dos nossos participantes está questionando qual é a ISO, com base em qual ISO que você está trazendo essas informações, então, por favor, dá um auxílio. Então, a ISO, que fala do gerenciamento de risco e segurança da informação, é a ISO 27005. Né?
salvo engano, nós não temos propriamente uma ISO dedicada ao tratamento de incidentes. O tratamento de incidentes ela está dispersa dentro da 27001, 27002, 27004, 27005 e outros, né? Nós temos algumas informações, eu até posso... Bom, eu vou levantar, porque é um conjunto de dados que apontam a essa questão do tratamento do incidente. Eu vou levantar essa informação aqui com mais afinamento e volto a trazer antes de nós finalizarmos a nossa explanação. Eu só estou mais preocupado com o horário do Giovo, porque eu já me excedi, né? Porque o meu material é muito complexo e muitos temas, né? Então, para tratar disso tudo num curto espaço de tempo, realmente é muito um pouco apertado o tempo. Mas vamos lá, eu devolvo a palavra para a Sandra. Muito grato aí pelo tempo. Parabéns, Alexandre, por essas colocações de extrema importância com relação à questão de gerenciamento de riscos, os riscos, o impacto, a reputação do negócio. E eu acho que, para não perder a bola, Giova, como a bolinha amarela apareceu, eu acho que você pode entrar numa complementação e aí até trazer um pouco mais, né, para os participantes, entender um pouquinho da perícia forense, né, e nessa parte que o Alexandre, né, vamos dizer assim, nessa oportunidade que o Alexandre deixou, aonde que essas coisas estão todas conectadas e que, por fim, aonde a inteligência artificial ou tudo que nós estamos vendo aí está sendo utilizada por vocês da perícia forense nesses trabalhos, né, de observação, né, da questão dos riscos, da reputação das empresas, como é que vocês estão protegendo isso, como é que está sendo essa efetiva resposta a incidentes no campo, né, da segurança da informação. Então, passo a palavra, mestre, para a tua explanação. Obrigada. Pois não, doutora Sandra, uma grande honra, muito bom estar aqui de novo, o meu agradecimento aí à OAB, sempre pioneira, sempre dando exemplos a todo o Brasil sobre como promover esse crescimento, promover esse conhecimento, né, para todos. Parabéns ao doutor Alexandre. O doutor Alexandre deveria ter continuado, eu cederia o meu tempo, porque estava aqui encantado ouvindo. Né? Deixe-me fazer uma fofoca. Né? Há muito tempo sabemos, né, que nós técnicos temos aí um cérebro perfilado para aquilo que se chama, se diz, é ou não é. Quando avaliamos alguma coisa, nós sempre imaginamos em termos binários, né? 0 ou 1, verdade ou falso, né? Bit 1, bit 0, etc. e tal. Então, metade do vídeo, onde vocês estão vendo agora o doutor Alexandre, essa metade é binária, né? Ela é de nós técnicos. Mas ele tem uma peculiaridade. A outra metade do vídeo é do direito, né? Onde as coisas não são bit 1, bit 0, as coisas são depende, né? Então, o Alexandre ele tem essa imensa qualidade de unir esses dois mundos, né? Como outros de vocês aí que têm essa visão dos dois lados. E é mais ou menos isso quando se fala de perícia, né? A perícia tem que enxergar tudo isso que o Alexandre explicou de forma brilhante, né? Que é aquela complexidade que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Esse risco hoje está na pessoa física, está no jovem, está na pequena empresa, está na grande, gigantesca empresa, está no governo, nos governos e assim por diante, né? Então, a qualquer momento pode ocorrer um incidente desse tipo, um desastre assim. E o Alexandre explicou brilhantemente os riscos tecnológicos, né? Ele também teria condições, e isso é ainda mais marcante quando se fala em um evento patrocinado pela OAB, promovido pela OAB, tem o risco jurídico, né? Então, obviamente, em torno de tudo isso, ou antes de tudo isso que o Alexandre explicou, existem contratos, né? Contratos escritos, contratos verbais, existem normas, procedimentos, né?
E nós precisamos sempre prestar atenção numa coisa muito importante. Eu gostaria de voltar a esse colega nosso que fez a pergunta, eu não sei se você tem o nome dele. É extremamente importante essa pergunta, porque o que temos visto, gente, eu tenho 50 anos de vivência nessa coisa, né? É um distanciamento muito grande, ou uma falta de comunicação entre o ordenamento jurídico, que tem leis que são mandatórias, que são obrigatórias, que são cogentes, né? E um ordenamento técnico, como essa pergunta que foi feita de quais são as normas técnicas, né? Então, e eu vou chegar na inteligência artificial, né? Existe um fosso, existe um oceano que separa esses dois ambientes. E às vezes se vem uma ponte, e uma ponte que pode parecer mais um quebra-galho que de fato uma conversa, né? A gente percebe que em algumas leis, né, durante o processo legislativo, e eu vou ser claro aqui, por exemplo, no Marco Civil da Internet, né, se passou do ordenamento jurídico e se incluiu nesse ordenamento jurídico coisas que são do ordenamento social, do ordenamento técnico não cogente, né? As ISOs, quaisquer as normas técnicas, elas não são obrigatórias, né? Qual é a sanção da norma técnica? É o desastre, né? É isso que o Alexandre explicou, né? Se eu não seguir as normas técnicas na contratação dos fornecedores, na instalação do meu centro de processamento de dados, no desenvolvimento do meu sistema, qual é a sanção que eu vou ter? É o desastre, é o erro, é a falha, é o prejuízo financeiro, né? Se eu descumpro uma norma cogente do ordenamento jurídico, eu posso ser preso, eu posso ter que indenizar e assim por diante. Posso ter que me abster de exercer atividade econômica e assim por diante. Então, a gente percebe que não flui essa comunicação. Às vezes tem uma pincelada. Então, por exemplo, o Marco Civil pega o conceito de endereço IP de endereço IP e o coloca no Marco Civil. Só que ele esqueceu da porta lógica, né? Por quê? Porque ao fazer isso, você engessa as questões técnicas na lei e perde todo o mecanismo que existe de construção de normas técnicas. Essas normas que o Alexandre mencionou, elas não nasceram da noite para o dia. Elas foram discutidas milhares e milhares de vezes no mundo inteiro, foram aperfeiçoadas por técnicos e assim por diante. Então, em vez de haver uma ponte entre esses dois mundos, o ordenamento jurídico e o ordenamento técnico, que seria uma citação, por exemplo, uma referência, né? Não, se pinça alguma coisa, se coloca lá, ou pior, se esquece completamente que existe a norma técnica. E aí surgem uma série de problemas que lá para frente, no dia a dia, como por exemplo, quando acontece um desastre, um incidente, como o Alexandre mencionou, e aí entra o perito, e por que o perito entra? E aqui eu estou falando perito de forma genérica, né? O perito oficial de carreira da Polícia Federal, das polícias estaduais, né? Ou o perito judicial nas causas cíveis, né? Ou o perito das partes, o assistente técnico, né? Então, nesse momento, ele passa a atuar porque tem que se descobrir a causa, né? Às vezes, se essa causa pode ser interna, uma sabotagem, pode ser um concorrente, ou pode ser fortuita, né? Por acaso a empresa foi vítima, pode ser um erro técnico, né? E esse perito, então, vai fazer essa investigação. E a primeira coisa que ele se depara é com essa dificuldade na legislação, né? Quando a legislação não está em sintonia com a norma técnica e a norma técnica não está em sintonia com a legislação, né? Exemplo, um exemplo muito marcante, muito presente, né? É a LGPD. Quando a Legislação Geral de Proteção de Dados fala em proteção de dados, pergunta, senhores, essa lei se refere a dados? É isso mesmo? É o que o nome diz? Não, senhores. A Lei Geral de Proteção de Dados não se refere a dados. Ela protege informações.
Porque, vejam, se eu pego o meu celular neste momento, né, e aqui tem o leitor de impressões digitais, e eu vou colocar o meu dedo em cima. Só que, ao fazer esse movimento, né, está uma câmera, concordam? Esta câmera, neste momento, pegou a imagem de vocês. Pergunta, senhores, eu tenho consentimento de vocês para fazer esse tratamento de imagem de vocês? Não, não que eu saiba. Então vejam por quê, quer dizer, uma definição crucial de uma lei é crítica. Porque neste momento eu acabei violando, olha, violei, porque eu, no movimento de botar uma impressão digital, eu capturei a imagem de vocês. Isso é um dado? Sim, é um dado. Mas LGPD se refere a dado? Não, se refere a informações. E qual a diferença entre dado e informação? É o uso, né? Se eu estou usando essa câmera para ler uma impressão digital do meu dedo para minha autenticação, eu não estou fazendo nenhum uso da imagem de vocês agora, nesse instante, né? Então, não está no âmbito da LGPD. Estaria no âmbito da LGPD se eu sim fizer alguma utilização, ou seja, eu transformar esse dado em informação. Muito bem. Como disse o Alexandre, no momento que ocorre aquele incidente, a primeira preocupação, obviamente, é a proteção para que o incidente não se torne um desastre, o desastre não se torne ainda maior, né? E, ao fazer isso, o Alexandre me causa um grande problema, sabe? O Alexandre não podia fazer isso. Ele vai tentar recuperar o ambiente, mas, ao fazer isso, ele está muitas vezes destruindo evidências que depois seriam importantes para mim. Então, a preocupação que o Alexandre tem que ter ao recuperar esse ambiente é recuperar com a máxima urgência, com a máxima segurança, mas, ao mesmo tempo, deixar aquela trilha, aqueles rastros que depois vão ser utilizados por mim. Chegando, eu vou coletar esse material, vou analisá-lo e submetê-lo ao magistrado, ou à Agência Nacional de Proteção de Dados, ou ao Ministério Público, ou alguma outra autoridade. Por quê? Porque as causas desse incidente, ou esse desastre, especialmente as eventuais repercussões para a sociedade, não pode ser um palpite, não pode ser uma opinião. Não adianta o Juliano, o Alexandre e a Sandra chegarem lá, juro que, né? Não, precisamos de evidências, né? Então, essa análise sobre essas evidências remanescentes serão apresentadas em laudos, em pareceres, em relatórios de incidentes e assim por diante, demonstrando ao julgador o que ocorreu. E aí o julgador ele vai se motivar pelo que se chama persuasão racional. Então ele tem que avaliar, se motivar e julgar, né, com base naquelas evidências. Gente, tudo isso que nós falamos era até ontem. Até ontem era verdade, porque agora surge um outro elemento, um elemento novo chamado inteligência artificial. O que a inteligência artificial muda nessa questão? Bom, a primeira coisa que muda é a explicabilidade dos fatos ou a auditabilidade dos fatos. Quer dizer, se quem tomou a decisão de fazer aquela proteção no sistema, ou fazer aquela recuperação no sistema, não foi o Alexandre, mas foi uma inteligência artificial que foi treinada com base no conhecimento do Alexandre, muda uma coisa importante. A qualquer momento eu posso voltar ao Alexandre e perguntar: Alexandre, explica para o juiz, explica para as partes o que você fez, aonde você colocou as evidências. E o Alexandre vai explicar. Mas se quem fez isso é uma máquina. E é uma máquina que, veja, ela foi criada com base em algoritmos. Alguém fez um projeto de criação de um sistema de inteligência artificial, escreveu um programa, um algoritmo, mais modernamente dito, né? E
esse programa é quem subsidia as decisões. Então, alguém poderia dizer, puxa, então é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que um sistema antigo, antigo entre aspas, obviamente. Basta que um perito vá, examine o código-fonte desse sistema, né? E com base nos Cs, nos ifs, nas decisões escritas naquele código-fonte, eu explico para o juiz, para o magistrado, né, o que ocorreu. Né? Olha, Excelência, houve um erro. Né? Em vez daquele sistema de defesa baseado em inteligência artificial proteger a empresa, não, ele destruiu a empresa. Ou, um exemplo bastante corriqueiro hoje, dois candidatos são candidatos a uma vaga, apresentam o seu currículo com a sua experiência, né? E, de repente, o pior currículo é selecionado por um sistema de inteligência artificial. O outro candidato, sabedor que o seu currículo era muito melhor, questiona a empresa, o juiz questiona a empresa e diz, mas por que razão vocês preteriram o candidato com o melhor currículo e selecionaram com o pior currículo, né? Claro que aí nós chegamos no ponto de esse assunto é explicável, né? Esse sistema é explicável. Se fosse só um algoritmo, só um programa, uma série de linhas de programação, ele seria explicável. Mas qual é o grande problema? Que ele, e aqui falando de forma genérica, ele é treinado. O que quer dizer que ele é treinado? Ele aprende sozinho, falando em termos mais simples, né? Porque é submetida a esse algoritmo, a esse programa, uma base de dados. Uma base de dados qualquer depende do projeto, né? Antigamente, as bases eram criteriosamente selecionadas, né? Modernamente, essas bases passam a ser cada vez menos selecionadas, menos balanceadas. Um exemplo que o meu colega Jefferson costuma dar sempre é: se eu vou fazer um sistema de inteligência artificial para aconselhar a compra de vinhos, nessa temperatura é bastante atraente, né? O Alexandre está tomando vinho, não, parece mais um café. Então, eu vou treinar esse sistema com uma base de vinhos, né? E será que eu vou ter nessa base mais vinhos franceses, mais vinhos portugueses, ou mais vinhos nacionais brasileiros? Percebam que se essa base for escolhida de uma forma, vamos chamá-la de tendenciosa, né? Essa máquina aprenderá a ser tendenciosa. Se tiver mais vinhos franceses, naturalmente ela vai se sair melhor com vinhos franceses, se tiver mais vinhos nacionais. Então veja o problema do perito a essa altura que tem que fazer aquela perícia. Não basta apenas examinar o algoritmo, o código-fonte. Ele precisa também examinar todos aqueles dados, a gente chama de classes, né, que foram utilizadas durante o seu treinamento. Porque depois de feito o treinamento, esse sistema ele é testado, né, e após ser testado, ele passa à produção. Mas aí ele para de aprender? Não, ele continua aprendendo. Então, vejam, o sistema de inteligência artificial ou a inteligência artificial de hoje é diferente da de ontem, que é diferente de antes de ontem. Então, como é que o perito vai avaliar uma situação dos vinhos ou dos currículos ou de uma catástrofe ou de uma decisão em um processo judicial, que, aliás, cá entre nós, a OAB de Santa Catarina está dando passos importantíssimos na adoção da inteligência artificial no auxílio ao advogado, né? Então, veja, isso passa a ser o dia a dia, mas é um dia a dia que é muito mais difícil de explicar. Percebam, senhores, quando a gente fala dos sistemas tradicionais, das perícias tradicionais, levantamentos que foram feitos já demonstram que os juízes, que são o cliente final, né, desse estudo, né, do laudo pericial, ele já afirma, já diz que ele tem grandes dificuldades com o laudo pericial dos peritos que eles escolheram. Por quê? São muito técnicos,
são prolixos e são dúbios. E nós não chegamos à inteligência artificial, nós estamos falando de sistemas tradicionais facilmente periciáveis. Nesses novos sistemas, que, vejam, não há inteligência artificial que trabalha sozinha, não há um programa que trabalha sozinho. Constituem-se federações de sistemas especialistas, sistemas de inteligência artificial. Então, por exemplo, um sistema de bolsa, de gestão de bolsa no Oriente, que fala com o sistema de gestão de bolsa na Europa, que fala com o sistema de gestão de bolsa nos Estados Unidos, que fecha o círculo e fecha o dia de 24 horas de conversas entre sistemas inteligentes. Então, como demonstrar isso? O tempo está explodindo, acho que a Sandra vai me dizer que sim, né? Está muito curto, mas eu diria que a perícia desses novos sistemas, primeiro, tem que ser claramente multidisciplinar, né? Então, imaginem vocês um sistema que dê apoio à atividade de um advogado. Você pode enxergar a inteligência artificial no apoio ao trabalho de um advogado de duas maneiras, né? Uma maneira que eu diria a mais comum é entender que o sistema de processo eletrônico, por exemplo, passa a adotar recursos de inteligência artificial para fazer distribuição de processos, para cuidar do andamento e assim por diante, né? Para localizar endereços, como é o da OAB de Santa Catarina, né? Que já utiliza inteligência artificial para fazer essa varredura de endereços das partes em processos, né? Mas eu tenho uma outra visão. Imagine se por acaso eu tenho um acidente e eu perco um membro, né? Perco um braço. Antigamente eu colocava uma prótese, era uma prótese mecânica. Depois essa prótese evoluiu e passou a ser eletromecânica, com motorzinho. Essa prótese evoluiu mais ainda e passou a ser eletrônica com sensores no meu cérebro. Então, um sensor no meu cérebro comanda o movimento do meu braço. Mais modernamente ainda, não preciso perder um braço, mas eu posso ter um esqueleto adicional, uma vestimenta adicional que me dá uma força enorme dos braços, que é controlada pelo meu cérebro. Isso são próteses. Eu vejo a inteligência artificial como uma prótese do ser humano, né? Então, você pode ver uma melhoria do processo eletrônico. Sim, é uma visão, vamos dizer, meio industrial, meio de linha de produção. Eu acho que a inteligência artificial é muito mais do que isso. A inteligência artificial, como já faz o Neuralink, começa a fazer o Neuralink, é uma conexão direta ao cérebro de cada um de nós que nos transforma em um super-homem, né? Então, não é uma decisão que o tribunal coloca, não apenas, né, uma decisão que o tribunal coloca para que os processos andem com melhor qualidade ou com melhor performance, melhor desempenho. Não, é um imenso crescimento de cada um, médico, advogado, engenheiro, agricultor e assim por diante. Doutora Sandra, perdão pelo tempo, me calo. Nossa, parabéns, parabéns, Juliano. Nós estamos aqui com os participantes elogiando muito, né? Nós tivemos aqui o Ivan Aleb registrando agradecimento a todos os participantes, a Camila Silva falando excelente, a nossa coordenação dizendo que nós precisamos realizar um evento inteiro a respeito desse assunto. Eu mesmo, nós estamos aí há 6 minutos no encerramento deste painel e o doutor Eli já no próximo painel já está aguardando na sala virtual, nessa outra sala virtual, né, que nessa modernidade. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, porque eu acredito que tem um contraponto muito importante. Com estes esclarecimentos a respeito da inteligência artificial, da perícia sendo realizada nas máquinas, nesse aprendizado dessa máquina, isso nos diz que a perícia ela vai ficar cada vez mais complexa e a responsabilidade civil, possivelmente, porque nós estamos num evento de processo civil, eu poderia dizer que essa responsabilidade civil ela vai ser mais ramificada a partir de agora,
que não são só as partes que contrataram aquela inteligência artificial, mas nós temos atrás desenvolvedores, cientistas de dados que imputaram dados. É esse mesmo raciocínio? Está correto ou pode me corrigir? Corretíssimo, Sandra, corretíssimo, perfeito, é isso mesmo, né? Veja, é um conceito que todos vocês conhecem do direito, que também se aplica, né? Tecnologia é trabalho acumulado, né? Então, anos e anos de trabalho, ele se acumula para gerar uma tecnologia. Inteligência artificial é isso muito mais forte, muito mais intensa, muito mais dinâmica, muito mais rápida, né? Então, veja, existe aí, a partir de quem produz, quem acrescenta esse trabalho, tem que haver uma responsabilidade, né? Qual é essa responsabilidade? De que aquilo seja explicável, né? Seja entendível pelos operadores do direito, pelo menos, né? Então, quem desenvolve a inteligência artificial de um automóvel, por exemplo, ele tem que se preocupar que aquele automóvel vai estar envolvido num acidente. E no momento que ele é envolvido num acidente e precisa se apurar responsabilidades, e quem vai fazer isso é o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário tem que encontrar trilhas de auditoria, elementos ali que o apoiem nisso. Claro que cá entre nós, só entre nós, não vamos contar para ninguém, nós, peritos, e vocês, operadores do direito, não podem confiar nessa trilha de auditoria, né? Eu não vou citar nomes, mas já se sabe que houveram fabricantes que alteraram seus programas para beneficiar-se diante de determinadas legislações, né? Então, vai ter que ter auditoria da auditoria, né? Mas, em essência, é isso. Se torna muito mais complexo. Por um outro lado, existe uma guerra de armas, né? Então, o Poder Judiciário, por isso que eu falei da inteligência artificial não apenas como apoio no processo. O Poder Judiciário tem que se valer também de armas, desculpe a palavra, né? De ferramentas de inteligência artificial para auditar as ferramentas de inteligência artificial, né? Então, tem que haver uma compatibilidade de forças. A contra-inteligência da inteligência artificial com base na inteligência artificial. Exatamente isso. Perfeito, não é nada simples de entender, é um mundo muito novo, principalmente para nós da geração X, que estamos aí no processo de transição, né? Perdão, posso interrompê-la? Claro. Só apenas voltando ao início, né? Lembre-se que nós técnicos dizíamos que o mundo era binário. Os computadores nasceram e continuam binários, só que hoje eles se ajoelham aos advogados e dizem: depende. O sistema de reconhecimento de voz que tem hoje no celular de todos vocês nunca funcionou. Passou a funcionar a partir do momento que ele começou a dizer depende. Ou seja, que o programa que está dentro do celular de vocês passou a entender que quando eu digo liga para casa, eu não falei liga para casa, eu falei liga para casa. E ele adivinha, ou seja, ele formula hipóteses distintas que podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e avalia essas hipóteses. Portanto, os novos computadores de inteligência artificial passaram a raciocinar como os advogados. Nossa, Giova, parabéns, muito obrigada por esses ensinamentos, por essa grande provocação. Alexandre Medeiros, nós, na nossa condição, dentro da Comissão de Direito Digital, antes de tudo isso, está lá atrás, e começou com o Alexandre a questão da segurança da informação. Por quê? Para chegar em tudo isso e para ter um resultado positivo numa perícia do futuro, numa perícia futurística, poderíamos dizer assim, que já não é tão futurística, é atual, nós precisamos, de fato, de muito conhecimento. Temos que encerrar aqui. Doutor Eli, o responsável mediador pelo próximo painel, já está aí conosco, aguardando, 18h59. Tivemos uma audiência, essas mais de 84 pessoas que estiveram aqui conosco na OAB, nesse congresso maravilhoso, que está reunindo diversos profissionais, está integrando. O direito digital hoje passa por todas as áreas, isso é muito importante. Parabéns à organização, doutor Pedro Miranda, doutor Rafael Horne, a todos os demais organizadores. Doutor,
Meu caro colega, desejo um próximo painel de muito aprendizado e no segundo semestre esperamos poder realizar um grande evento também focado em segurança da informação, em perícia forense, inteligência artificial e inovação. Um grande abraço, uma boa noite a todos e muito obrigada pela participação. Boa noite.